A paz do Senhor a todos os ouvintes. Estamos aqui para dar sequência nessa série de vídeos sobre a vida abundante. Esse seria o quarto vídeo, de curto, falando sobre a vida abundante. Queridos, mas hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, sobre o Deus que criou os céus e a terra, o Deus sobrenatural. Toda a palavra da Bíblia, de Gênesis até o dia de hoje, tem cumprido. Tudo aquilo que Deus falou tem se cumprido. Tudo aquilo que Deus falou, que os profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus Cristo e o poder que há no nome de Jesus tem se cumprido nas nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sobrenatural. O que Deus faz de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Eu quero relatar o sobrenatural de Deus. E para isso, eu quero me basear num tema que está aqui no livro de Salmos, Salmos de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apenas este versículo, eu quero estar compartilhando com os amados o testemunho de um pastor que alguns anos atrás ele foi pregar numa grande igreja no Rio de Janeiro, e ele começou a observar no meio da igreja um menino de aproximadamente 6 para 7 anos que corria para lá e para cá. E ele ficou intrigado com aquilo, porque o pastor parece que não se preocupava com aquilo. O menino ia para lá, o menino vinha para cá, e o pastor não fazia nada. E um pouco antes de passar a palavra para esse pastor, o pastor presidente, dirigente daquela grande igreja, chamou uma senhorinha muito humilde, de cabelos brancos, para dar um testemunho. E essa senhora começou a falar da seguinte maneira, que há uma semana atrás, o seu netinho, de aproximadamente 7 anos, que morava com ela, tinha somente ela por companhia, e ela tinha ele por companheiro. A filha havia abandonado aquela criança com aquela senhora. E ele chamava aquela vozinha de mãe, minha mãe. Só que essa criança ficou doente, e o quadro dela se agravou muito, ficou internada por vários dias no hospital no Rio de Janeiro. E numa atitude muito comovente, o médico procura aquela senhora, observando que ela não tinha ninguém para trocar com ela o turno, para ficar com aquela criança no hospital. Depois de 15 dias, aquela criança no estado vegetativo naquele hospital, o médico não suportando mais o sofrimento daquela senhora. Ele chama ela em particular num cantinho e fala para ela que em 35 anos de medicina ele nunca havia feito o que ele ia fazer agora. Ele chama ela e fala assim: minha senhora, eu tenho observado a senhora aqui sozinha. A senhora relatou a algumas enfermeiras que essa criança é tudo na sua vida, que a senhora não tem marido, foi abandonada pela sua filha. E em 35 anos de carreira eu nunca fiz isso. Mas eu quero pedir à senhora, eu não aguento mais ver o sofrimento dessa criança e da senhora. Essa criança não tem mais dias de vida. De hoje para amanhã, essa criança não passa. Ela vai morrer. Ela está há muito tempo sem se alimentar no estado vegetativo. Ela está definhando. Assina um termo de responsabilidade. Leve essa criança, pelo menos, para que ela venha morrer no aconchego da sua casa, no seu lar. E essa mulher, com lágrimas nos olhos, pega aquela criança, assina um laudo, um termo de compromisso, de responsabilidade, contra a vontade de alguns do hospital. Ela leva aquela criança para a sua casa. E a casa que ela morava não era uma mansão, não era uma casa tão bela quanto a minha ou a sua. Ela morava numa favela. A bem da verdade, bem no meio da favela. Um cômodo de madeirite. E ela chega lá desde aquele menino naquela caminha que os dois dividiam. E ela lembra consigo mesmo o quanto ele gostava do mingauzinho de farinha com leite.
E ela no seu pensamento, chorando, sozinha, sem uma companhia, ela vai até a lata e não tem farinha, vai até a geladeira e não tem leite. Como na sua simplicidade, o ganha-pão dela era lavar e passar roupa para algumas pessoas, ela se lembra que antes de ir para o hospital, ela tinha a roupa de um senhor chamado Seu Antônio, que pagava à vista. Então ela fala, eu vou lavar a roupa dele, muito rapidamente, vou secar com ferro e vou levar até ele. Ele vai compreender, vai me adiantar algum dinheiro, e assim eu vou comprar o leite, a farinha, vou fazer o mingau, e o meu netinho não vai morrer com fome. E assim ela faz, queridos. Ela vai para a parte de fora daquele barraco, bem precisamente na parte de trás tinha um tanque. Ela não tinha uma máquina de lavar, uma centrífuga ou um tanquinho. Ela lavava as suas roupas cuidadosamente nas mãos. E ela começa a lavar aquelas roupas. Ela começa um diálogo, conversando com Deus. Lembrando Deus de que na Bíblia está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que curou os cegos, que ressuscitou mortos. Ela começa a falar com Deus. E ela dando testemunho na igreja, ela começa a relatar que as suas lágrimas foram se misturando com aquelas bolhas de sabão, com a água. E assim ela esfregando aquela roupa. E de repente ela ouviu uma voz: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Ela rapidamente ela pensa consigo: Deus enviou alguém, Deus enviou um irmão, um pastor, alguém para orar pelo meu neto, alguém para orar por mim, alguém para me fazer uma visita. E ela larga aquela roupa e sai correndo, vai até a frente do barraco, onde tinha uma cerquinha de madeira. E ela olha e não vê ninguém, não vê um carro. Ela fala: irmão, não brinca comigo, não zomba do meu sofrimento, porque eu sou uma mulher sofrida. Procura, não achando ninguém. Ela volta a lavar a sua roupa. E ela começa a chorar. Ela fala: Deus, será que é pecado ser pobre? Será que é pecado morar em um cômodo na favela? Porque os pastores passam pela porta da minha casa e vão lá em cima visitar um, visitar outro que tem uma casa melhor do que a minha. Será que é algo contagioso ser tão pobre, tão miserável? Que ninguém pode vir, Senhor, nem para visitar o meu filho, meu netinho de coração. Ela ouve uma vez mais: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Só que dessa vez ela percebe que a voz não vem da frente da casa dela, mas a voz que ela ouvia vem de cima. Ela olha para cima e vê uma nuvem entre o sol. Ela olha para lá e ela fala: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com certeza, Senhor, vai ter farinha naquela vasilha. O meu neto não vai morrer com fome. E ela vai correndo, entra dentro daquele barraco, vai até o armário. A farinha estava lá. A lata que outrora estava vazia, agora está cheia de farinha. Ela sai, olha para o céu uma vez mais, queridos. Eu me lembro quando esse pastor me narrou esse testemunho, eu ouvi dele. Ela fala assim, que ela olha para o céu e fala: Senhor, se verdadeiramente, como está escrito na Bíblia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não vai faltar o leite para fazer o mingau para o meu filho. Ele não vai morrer com fome. Quando ela volta para dentro, ela vai até a geladeira. Ela abre a geladeira e o leite estava na geladeira que outrora estava vazia, queridos. Quando ela vai para o fogão, ela descobre que o gás também havia se acabado. Havia vários dias que ela não ia na casa dela. Ela esquecera desse detalhe. Ela volta para fora, com os olhos cheios de lágrimas, mas com o coração cheio de fé. Ela olha para os céus e fala: se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não vai faltar também o gás na minha casa. Quando ela volta para dentro, queridos, ela olha no fogão. O leite já estava no fogão. O fogo estava aceso. Ela, com lágrimas nos olhos, começa a mexer, a fazer aquele mingau.
O seu neto atrás dela naquela caminha, num leito de morte. Ela começa a fazer o mingau e começa a falar: eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu netinho não vai morrer com fome. De repente, quando ela vai fazendo aquele mingau, ela ouve uma voz atrás dela, uma voz de criança, falando: vovó, minha mamãe querida, que fome que eu estava, que saudade que eu estava naquele hospital do seu mingau, vovó. Quando ela vira, queridos, aquela criança que estava mais de 15 dias no estado vegetativo, que a medicina já não dava mais vida, ela está sentada na cama, falando: vovó, me dá logo que eu quero brincar com meus amiguinhos. Ela come aquele mingau, com muita fome, sai correndo para brincar. Aí aquele pastor entende por que o pastor daquela igreja não estava incomodado com aquele menino correndo, pulando, brincando dentro da igreja. Ele falou que ele quase não conseguiu pregar. Pregar o que depois do testemunho desse? O que você quer falar nesta noite, evangelista Marcos? Eu quero falar para você, queridos, que o Deus que abre porta de emprego, que restaura casamentos, que abençoa as famílias, também é um Deus de milagre, queridos. É um Deus de coisas grandes. E você pode falar para mim, evangelista, mas isso aconteceu no Rio de Janeiro. Você tem um testemunho mais próximo? Eu vou contar um testemunho para você muito real. Eu tenho uma filha que se chama Thaís Cristina. Quando ela era criança, a partir de 10 meses, todos os anos ela ficava internada, de 15 a 20 dias. E um belo ano, desconfiaram que ela estava com uma doença muito grave. Fizeram uma junta médica para cuidar dela. Mas naquele tempo, eu já tinha feito do Senhor Jesus o meu pastor. A médica chegou no hospital junto com a minha mãe, estava lá minha esposa. Eu perguntei: doutor, o que acontece com a minha filha? Quanto tempo ela vai ficar nesse hospital? Ela falou: de 15 dias a 30 dias. Os médicos examinaram a minha filha. Eu me enchi de Deus. Eu falei para aquela médica: a minha filha vai ficar 7 dias nesse hospital. A médica olhou para minha mãe, sem saber nada, olhou para minha esposa. A minha mãe falou assim: que agora ele é crente. Agora tudo para ele é Deus. Eu fui para o banheiro daquele quarto. Levei um vidrinho de óleo desse que nós usamos na igreja para ungir. Orei, apresentei a Deus e ungi a minha filha. Vou resumir aqui, queridos. Os médicos falaram que a minha filha não ia poder nadar, porque todo ano ela tinha problema no pulmão, era pneumonia constantemente. Virava o tempo, ela ficava internada, não tinha mais onde picar a minha filha. Não tinha mais onde colocar soro. Rasparam a cabeça da minha filha uma vez. Era muito doloroso ver a minha esposa naquela situação, dormindo no hospital, numa cadeira, muitos dias. Mas naquele tempo, eu já tinha feito do Senhor o meu pastor. Uma junta médica falou que ela não ia poder nadar, correr, subir morro, andar de bicicleta. Hoje, queridos, a minha filha cresceu. Depois daqueles 7 dias, ela saiu do hospital. Não foi nenhum a mais e nenhum a menos. Surpreendeu a medicina, surpreendeu os médicos. Hoje ela me deu uma neta linda chamada Manuela. Ela me deu um neto lindo chamado Joaquim. Sabe por quê, queridos? Porque eu fiz do Senhor o meu Salvador. Eu tenho um convite para você nesta noite. Faça de Jesus o seu Senhor. Toma uma decisão. Aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer na sua vida. O sobrenatural, Ele fará na sua vida. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Compartilhe este vídeo. Compartilhe. Envie pelo WhatsApp, pelo Facebook. Deixa aí o seu like. Ajuda-nos a evangelizar, a falar do grande amor de Jesus Cristo e do grande poder que Ele tem. E não se esqueça, Jesus te ama. Amém, queridos?